Gente, segura essa, porque agora não dá mais para esconder. O que antes era só especulação dos fãs virou praticamente uma novela ao vivo nas redes sociais. E o capítulo de hoje traz novas pistas, testemunhos reveladores e, olha, talvez a confirmação mais clara de que Zé Felipe e Virgínia Fonseca reataram de vez. Tudo começou no último final de semana, lá em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde fica a mansão luxuosa da Virgínia, aquela que ela vivia com o Zé, cheia de lembranças, quartos das Marias e muito, muito amor. Pois é, a movimentação por lá mudou. Vizinhos começaram a reparar em carros diferentes na garagem, vozes conhecidas ecoando pelo quintal e, o mais chocante, Zé Felipe foi visto andando pela propriedade como se nada tivesse acontecido. Sim, você ouviu direito, Zé Felipe voltou para a mansão. E segundo pessoas de dentro, funcionários da própria casa, ele entrou, saiu, brincou com as filhas, sorriu, cumprimentou todo mundo, como se nunca tivesse saído, como se nada tivesse acontecido. E aí, a coisa explodiu de vez. As redes sociais pegaram fogo. Fãs começaram a juntar os pontos com uma velocidade impressionante, tipo CSI versão Instagram. Teve gente analisando stories por ângulo de espelho, outros comparando a cor do lençol nas camas das crianças com os vídeos do Zé. Teve até quem apontou que os dois estavam usando relógios iguais no mesmo dia, no mesmo horário. Mas o que realmente causou o colapso coletivo foi uma frase ouvida por pessoas próximas aos funcionários da casa. "Tá tudo bem agora, eles voltaram." Essa simples frase foi o gatilho, o sim que faltava, o empurrãozinho que a internet precisava para entrar num surto coletivo, mas um surto feliz, sabe? E olha, mesmo sem postarem fotos juntos, mesmo sem nenhuma declaração oficial, as pistas estão em todo lugar. Por exemplo, nos stories da Virgínia. Ela filmou as meninas brincando no jardim e bem ao fundo, quase imperceptível, tinha a risada do Zé. Não dá para negar. E aí começaram os rumores. Ah, eles voltaram, só não querem exposição. Estão recomeçando do zero, com mais maturidade. Depois da última crise, decidiram focar na família. E nesse ponto, vale lembrar, Zé Felipe já tinha deixado no ar algumas mensagens emocionadas nas últimas semanas. Ele falou em uma entrevista rápida que o amor não some, ele só se machuca, mas volta, se for de verdade. E isso tocou o coração dos fãs que torcem por esse casal desde o início. A mãe da Virgínia, a Margarete Serrão, também deu sinais. Uma seguidora perguntou como ela estava depois de tudo e ela respondeu com um emoji de coração e um simples "tá tudo bem por aqui". E agora, com Zé de volta à mansão, sendo tratado com toda a naturalidade pelos funcionários, não tem mais como dizer que é só coincidência. Ele voltou e voltou para ficar. As pessoas que estavam ali trabalhando na casa falaram que ele chegou como sempre, sorridente, leve, tranquilo. Cumprimentou todo mundo, pegou as filhas no colo, brincou de bola no quintal e no final da tarde ainda ficou conversando com a Virgínia na varanda, tomando suco, como nos velhos tempos. Não é atuação, não é encenação, é o tipo de cena que só acontece quando existe intimidade, respeito e, sim, amor. Claro, oficialmente eles continuam em silêncio, nada no feed, nenhuma notinha oficial. Mas, sinceramente, quem precisa de declaração quando os gestos falam tão alto? Os fãs, claro, continuam vigilantes, estão de olho em tudo. Teve gente que comparou até a sombra no chão de uma selfie da Virgínia com o boné que o Zé costuma usar. É quase um detetive virtual. Mas talvez o motivo desse silêncio todo seja simples. Eles não querem mais fazer do relacionamento um espetáculo, querem viver longe dos holofotes, querem cuidar da família, da base, da essência. E se for isso, tá tudo bem também. A verdade é que mesmo que seja só o começo de uma nova tentativa, já é um recomeço. E os recomeços são bonitos, principalmente quando envolvem amor verdadeiro. E foi aí que tudo mudou. A câmera de segurança da
da borracharia próxima captou o carro de Adalberto passando pela rua, mas em um horário totalmente diferente do que estava na agenda. E pior, o carro passou direto, sem parar. E isso contradizia a primeira versão de que ele teria ido até lá para um serviço rápido. A polícia passou a desconfiar que o sumiço não era só um desaparecimento casual, mas uma encenação cuidadosamente arquitetada. A dúvida agora era por quê? Um novo elemento surgiu. Um colega de trabalho de Adalberto, que pediu anonimato, revelou que nos últimos meses o comportamento dele havia mudado radicalmente. Ele andava estressado, disperso e paranoico. Chegou a comentar com 2 colegas que sentia estar sendo seguido por alguém, mas sempre mudava de assunto quando perguntavam mais. E então, uma descoberta impressionante. Adalberto tinha feito 3 visitas ao Paraguai em menos de 2 meses. Isso, por si só, não era crime, mas o detalhe que intrigava os investigadores era que essas visitas sempre coincidiam com finais de semanas em que ele não dava notícias, nem à esposa, nem aos amigos. Simplesmente sumia e depois voltava como se nada tivesse acontecido. A polícia passou a trabalhar com a hipótese de envolvimento com contrabando. Mas por que alguém com uma ficha limpa, família estruturada e estabilidade financeira se meteria com algo assim? A resposta veio de uma fonte inesperada, a irmã de Adalberto. Em um momento de desespero, ela decidiu contar algo que sabia há anos, mas mantinha em segredo pela família. Segundo ela, Adalberto havia contraído uma dívida altíssima com agiotas e vinha tentando esconder isso da esposa a qualquer custo. Estava sendo ameaçado constantemente e chegou a dizer em uma conversa recente: "Se algo acontecer comigo, não foi acidente." Esse áudio foi entregue à polícia. E com isso, o caso deu uma nova reviravolta. Agora trabalhava-se com a hipótese de sequestro premeditado por vingança ou ajuste de contas. A imprensa começou a chamar o caso de "o homem que anunciou o próprio fim". E nesse turbilhão, mais uma pista importante. As imagens de um drone usado por um morador para monitorar a fazenda da família mostraram em um frame específico um carro semelhante ao de Adalberto parado numa área de mata densa, cerca de 2 quilômetros da estrada. As buscas se intensificaram. E numa sexta-feira chuvosa, depois de 27 dias de angústia, os cães farejadores encontraram vestígios de algo enterrado próximo àquele local. Era o corpo de Adalberto. Ele estava com as mãos amarradas e sinais de luta no rosto, mas o que chocou foi o que encontraram ao lado, uma pasta com documentos queimados parcialmente, com nomes, contas e endereços, uma espécie de dossiê. Tudo levava a crer que Adalberto sabia demais e que havia tentado sair do esquema, tarde demais. Mas o mistério ainda não estava resolvido. 2 dias depois do corpo ser encontrado, um bilhete anônimo foi deixado na delegacia, sem impressões digitais. Nele estava escrito: "Ele tentou sair limpo, mas não existe saída quando você sabe demais." A polícia ainda investiga o conteúdo do dossiê, que parece envolver nomes de alto escalão em cargos públicos. O caso agora é tratado sob sigilo judicial. A família de Adalberto, devastada, optou por não falar mais com a imprensa, mas a irmã fez um post comovente, dizendo: "Ele não era santo, mas era pai, irmão e tentou voltar atrás. Agora queremos justiça." O caso virou um símbolo de como o desespero pode empurrar até os mais corretos para caminhos perigosos e como o silêncio, às vezes, fala mais do que qualquer grito de socorro. A cada nova revelação, fica mais claro que a história de Adalberto está longe de acabar. E se você acha que esse caso já está absurdo, saiba que o mesmo grupo citado nos documentos de Adalberto também foi mencionado em outro caso ainda mais sinistro, com conexões políticas e sumiços misteriosos. Quer entender essa conexão chocante? Então, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e confere o vídeo que eu deixei aqui na descrição, porque a teia de segredos vai muito mais fundo do que parece. Detete! Eu deixei aqui na descrição o link que vocês vão gostar. O caso Adalberto acaba de ganhar uma reviravolta nas últimas horas que está mexendo com o país inteiro.